Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Hoje no Ar Destaque Político. O Hoje no Ar é um programa que vai Hoje no Ar Destaque Político é um programa que vai ao ar todas as terças-feiras pelas plataformas digitais do grupo Hoje de Comunicação. E hoje o nosso entrevistado é Lisandro Federico. Ele é vereador e pré-candidato a prefeito pelo partido Avante. Lisandro é o mais jovem parlamentar na Câmara de Vereadores. Foi o terceiro vereador mais votado da cidade na última eleição. Ele é formado em marketing e teve uma carreira profissional em bancos e atualmente é graduado em Direito. Lisandro ficou conhecido na região por sua atuação na causa animal, liderando uma legião de voluntários junto à ONG Paz, projeto Adote Suzano. Seja bem-vindo, Lisandro. Boa tarde, boa noite, né, Osmar? Boa noite, equipe do Suzano hoje. É um prazer estar aqui hoje com vocês, fazendo um debate democrático e, inclusive, agradecendo a oportunidade, né, que vocês estão dando para a gente falar do nosso desafio aí com a pré-candidatura a prefeito em Suzano hoje. Tá certo. Ô Lisandro, como as plataformas digitais do Grupo Hoje de Comunicação abrangem Mogi, Suzano, Ferraz, Poá, você poderia falar um pouco mais de você, o seu nome, a sua idade, quanto tempo você está em Suzano, qual é a sua formação, né? Poderia passar Osmar, isso? Eu tenho 33 anos, inclusive fiz agora no domingo a idade de Cristo. Eu sou formado na área de comunicação, só uma correção aí na mini bio que você fez agora. Sim. Eu estudo Direito atualmente, é a minha segunda faculdade que eu entrei depois de assumir um cargo eletivo na Câmara Municipal. Eu sou nascido em Suzano, morador desde sempre do Jardim Imperador, e ao longo da minha vida fui um cara muito apolítico, né? Sempre critiquei a política, defendi o voto nulo, e eu faço questão de falar isso, Osmar, porque eu sinto que tem muita gente que se sente semelhança com esse movimento de ira mesmo, de revolta com a política. E foi através de um projeto que era minha paixão, que é a causa animal, né? Faço parte ainda de uma ONG, né? Durante uma época eu fui o presidente dela, que é a ONG Paz, e conduzindo essa ONG de proteção aos animais, eu tive os meus primeiros contatos com a política, que foram contatos frustrantes, porque a gente queria reivindicar projetos e a prefeitura não nos ouvia, e daí naquele momento, isso foi em 2013, né? Naquele momento eu comecei a me revoltar com a política e me perguntar por que eu, bancário, tirava dinheiro do meu próprio bolso, ficava sem os meus finais de semana para ajudar a causa animal, enquanto o poder público, que tem a obrigação de cuidar dos animais, por lei, que tem legislações aí de proteção aos animais, simplesmente fechavam as portas para os protetores de animais, para mim, para as organizações não governamentais. Essa revolta nos fez entender que essa recusa do poder público, né, no sentido de atender às demandas populares, ela acontece justamente porque hoje a política não tem representatividade. As pessoas que estão ocupando cargos políticos raramente têm no sangue a vontade de trabalhar pela cidade, por uma associação, por um segmento. E foi aí que a gente entrou no desafio para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal em 2016. No começo eu nem queria, mas a ONG me estimulou bastante a fazer isso, e eu fui eleito o terceiro vereador mais votado da cidade, o vereador mais votado da nova safra de vereadores, dos novos vereadores que entraram em 2016. E quando entrei na Câmara Municipal, tive aquele choque de descobrir que a política era um pouco pior daquilo que eu imaginei. A política, como ela funciona. Vou corrigir, na verdade, a política não é ruim. Na verdade, os políticos transformam a política num ambiente muito ruim, que pensa pouco no povo. E aí eu transformei essa minha revolta numa força para trabalhar, para tentar mudar um pouco a situação da cidade de Suzano, e foi aí que eu me envolvi com muitas outras causas, não só a causa animal, como fiz uma defesa muito grande da área da saúde, que é o que está muito precário aqui na cidade de Suzano, entre vários outros segmentos, especialmente de pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade, que é onde o Estado precisa atuar mais, como as pessoas, os PCDs, pessoas com algum tipo de deficiência, as pessoas com vulnerabilidade que moram nas ruas, sempre foi um ponto-chave do meu mandato. Quer dizer que esse descaso do poder público junto à população foi o que te motivou realmente a tirar esse caminho na gestão pública, não é isso? Osmar, eu costumo dizer até que é essa revolta que me motiva diariamente, porque para muita gente parece que ser político é uma coisa legal, bacana, que ganha dinheiro. Mas para a gente, quando a gente quer trabalhar certo, quando a gente quer fazer um trabalho justo, o sistema naturalmente quer te ver longe de lá, porque muitas vezes você é um empecilho para alguns trabalhos que não são democráticos, né? Para alguns trabalhos de pessoas que trabalham contra a democracia, contra o formato limpo de fazer política, contra a política com o P maiúsculo, que é a política que eu acredito. Só que, ao mesmo tempo que isso é frustrante,
você tem pessoas que acreditam em você. E aí é essa esperança que nos motiva a cada dia, porque você sabe que uma desistência, por exemplo, da sua parte, significa, né, acabar com o sonho, com a esperança de muita gente. Então, é diariamente que isso que me fortalece a acreditar que a política pode ser melhor, que as pessoas querem melhorar a situação política, não só de Suzano como de todo o Brasil. É esse sentimento que, inclusive, controla o meu psicológico por ter passado. Eu não sei se você acompanhou, mas para quem não sabe, durante o meu mandato eu passei por 3 tentativas de cassação do meu mandato. A primeira delas aconteceu simplesmente porque eu fui para a internet falar que eu era contra férias de 90 dias para vereadores. Isso causou um desconforto dentro da Câmara muito grande. Tentaram entrar com pedido de comissão de ética, não conseguiram prosperar com isso, até que no final do ano passado fizeram uma armação, inclusive pessoas ligadas ao prefeito, que trabalham para o prefeito, amigos do prefeito, fizeram uma armação e tentaram imputar a mim um crime dentro da Câmara. Também não fui cassado por esse motivo, fui absolvido, como os próprios vereadores já disseram, dessa tentativa de cassação, mas é preciso muito psicológico para você superar esses momentos, né? A opinião pública, superar a imprensa caindo em cima de você. Inclusive quero agradecer aqui o Suzano hoje por ter sido muito imparcial, né, durante o processo da tentativa de cassação, sempre dando os 2 lados da história, mas o que me sustentava e que dava psicológico é saber que lá do outro lado tem pessoas que acreditam no seu trabalho, acreditam numa política justa e que estiveram comigo do início ao fim. Isso, eu estou explicando isso porque é para você ver que lutar por um sistema melhor naturalmente te traz esses desafios, e isso exige muito psicológico, uma força muito grande que hoje eu, graças a Deus, tenho, porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu posso estar sozinho dentro da Câmara, dentro da política, mas eu sei que do lado de fora eu tenho o povo, a vontade do povo junto comigo. Então, você falou que nesse período todo, esse dia a dia que te motiva, né? E nos dias de hoje, como é que está sendo essa motivação, essa correria toda que você deve estar fazendo por aí, né? Nesse período de pandemia, como é que está sendo isso para o Lisandro? Logo que começou a pandemia... Mudou muita coisa para você, Lisandro? Mudou bastante coisa. A começar pelas sessões da Câmara, né, onde logo que iniciou a pandemia, a Câmara de Suzano, que não promove hoje sessões com transparências, transmissões ao vivo, eu tenho projetos, inclusive, voltados para isso, mas elas não promovem isso e resolveram fechar a Câmara, e as nossas sessões da Câmara passaram a ser só entre 19 vereadores, ninguém mais assistia. Isso começou a me gerar muito desconforto, porque a Câmara Municipal, ela é a verdadeira casa do povo, é onde a gente tem representantes que de fato tem que falar aquilo que o povo precisa. Se você olhar o artigo 1º da Constituição Federal, o parágrafo único diz que todo o poder emana do povo. E o povo se manifesta através dos seus representantes eleitos. Então, para mim, começou a ser um desconforto muito grande participar de sessões ordinárias, falar o que o povo precisava falar e não ter ninguém para assistir, né? As pessoas não poderem participar, discutir políticas públicas dentro da cidade. Foi aí que eu acho que eu fui o primeiro, talvez um dos primeiros aqui em Suzano a começar a desenvolver uma série de lives semanais, né? Para a gente começar a discutir políticas públicas nas redes sociais. Com isso a gente começou a criar um pouco mais de interação. Através de vídeos eu pude levar um pouco mais de informação para as pessoas que estavam em casa acompanhando a política. Hoje as sessões já voltaram a ser presenciais, mas com alguma certa restrição de isolamento. Em julho, até por respeito à pandemia, eu não me manifestei mais sobre a minha pré-candidatura a prefeito, mas agora no mês de julho, né, quando a gente começou a entrar com a flexibilização, aí sim eu comecei a sair de casa e com todos os cuidados possíveis tenho visitado bairros, tenho ido para casa de algumas pessoas e isso tem me motivado bastante, porque essa conversa mais pessoal, sem aquelas reuniões muito grandes, permite que a gente ouça mais, né, o eleitor ouça mais as reivindicações das pessoas. Inclusive eu vim para cá agora, eu estava na região do Sete Cruzes agora, fazendo essas visitas, conversando bastante com as pessoas. Essa fase em especial, que é a fase eleitoral que a gente está agora, é uma fase que o que mais, né, nos agrada é conversar com as pessoas, para começar a planejar e pensar um novo futuro, uma nova proposta, novas ideias. Isso me deixa muito feliz. Hoje, agora à tarde, por exemplo, eu tive a oportunidade de sentar com uma pessoa muito ligada à área da cultura, então por isso a gente discutiu muito cultura, e com um agricultor, então a gente falou sobre essa demanda da agricultura também na cidade, que é muito importante. Então, pelo visto, você realmente deve conversar com bastante pessoas aí, porque a lista aqui é bastante grande. Nós temos aqui já a presença do Marcílio Henrique
Bonizol, o Devair Mac, o Frota Aro, Luciano Silva, Gil Vieira, Andréa Fortunato, a Ana Kish, a Maria Gomes, a Sandra Gonçalves, a Rosa Canto, a Ana Samambaia, a Valda Souza e tem muito mais aí dando boa noite para você, Lisandro, para você ver como é que o pessoal está interagindo. Boa noite, alguns aí são nossos pré-candidatos do Avante, muito feliz de saber que eles estão aqui com a gente. A gente está com uma turma no Avante, né? Eu saí do PSD, que era o partido onde eu fazia parte, não por nenhum, né, não teve nenhum conflito, eu saí amigavelmente do PSD, formatamos o Avante aqui na cidade de Suzano, hoje estamos com um grupo, uma chapa pronta de pré-candidatos, e com uma política que eu acredito, que é pré-candidatos que estão interessados em ir para a Câmara para falar de fato do que um vereador tem que cumprir, né? Legislar, fiscalizar, representar o povo, é essa a nossa proposta, né? Eu venho como candidato a vereador, mas eu gostaria muito, eu sou pré-candidato a prefeito, mas eu gostaria muito que a gente tivesse nossos pré-candidatos a vereadores hoje numa atuação muito interessante para o futuro lá na Câmara também. Então, e você acabou de falar sobre atuação, né, no caso. E quais os avanços que o Lisandro trouxe aqui para a cidade de Suzano durante seu mandato como vereador? Sobre legislar. Osmar, é bom a gente primeiro separar, né? Eu acho que quando a gente fala das conquistas, a gente precisa também relacionar isso aos nossos compromissos. Certo. Eu fui eleito, eu expliquei agora há pouco, pela bandeira da causa animal. As pessoas que votaram em mim, eu sabia que quando eu entrasse na Câmara eu trabalharia com outras áreas também, porque um vereador ele tem que ser vereador dos 300 mil habitantes de Suzano, não só de um segmento. Mas eu nunca me senti confortável de ir para a rua pedir voto lá em 2016, falando de demandas que eu particularmente não tinha habilidade ou não tinha atuação. Então eu não ia falar de saúde pública, eu não ia para lá para falar de economia, eu ia para falar do meu histórico, do que eu mostrei para a cidade de Suzano, que era um representante da causa animal, que era uma pessoa que atuou por 5 anos na causa animal, à frente de uma ONG, e levei propostas para a causa animal. Essa foi minha bandeira, né, que eu levei para a Câmara Municipal, fui eleito por isso, então eu faço questão sempre de destacar as propostas que eu fiz para a causa animal, que hoje estão, graças a Deus, cumpridas. É isso que eu ia lhe perguntar, até sem querer interromper, né, mas isso que eu ia lhe perguntar. Daí, o que você conseguiu trazer com relação à causa animal aqui? O que você fez de... Quais as melhorias que você trouxe para os animais aqui de Suzano? Aqui em Suzano, a gente começou querendo criar o orçamento participativo para a causa animal. Então, a primeira dificuldade que eu enfrentei, Osmar, foi encontrar recursos. Eu tinha um termo de compromisso do atual prefeito comigo, na época, que ia dar andamento a alguns projetos para a causa animal. Por isso a gente criou o orçamento participativo no início do mandato, onde a gente fez reivindicações de orçamento para a causa animal, e aí foi a minha primeira frustração, porque o prefeito não dedicou R$1 para a causa animal, não dedicou absolutamente nada. Então eu tinha comigo o objetivo de conquistar os meus projetos sem apoio do prefeito. Isso foi muito difícil, mas mesmo assim eu consegui trazer todos os projetos que eu me comprometi para Suzano. Hoje a gente tem a campanha de castração gratuita, que na minha avaliação é o projeto primordial. Muita gente se sensibiliza com aquele animal que está na rua, com o animal que foi atropelado, mas a gente não pode esquecer que para eliminar de fato os animais que vivem hoje em situação de abandono, a gente tem exemplos aí, países como a Argentina, a Holanda, que conseguiram acabar com os animais de rua graças à política de esterilização em massa. Não é uma política rápida, você não resolve isso em 4 anos, porque são mais de 10 mil animais nas ruas, são mais de 70 mil animais na cidade inteira, mas é uma política que precisa começar. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que ela começou. Já são mais de 3 mil animais castrados através do projeto que eu conquistei, dos recursos que eu conquistei através de emendas parlamentares minhas e através de emendas parlamentares de deputados que eu busquei. E deputados sem restrição. A gente tem deputado de direita, de esquerda, fui atrás do PT, fui atrás de deputados do DEM, tem apoio do PSL. O objetivo era trazer recursos para a Suzano, e graças a Deus a gente conseguiu isso. Hoje a gente tem um número bem alto de castrações em Suzano. Então esse é o projeto que sempre para mim foi o prioritário, é o que a gente conquistou, que a gente conseguiu com muita dificuldade. Outro projeto importante é a fiscalização de maus tratos, que eu me comprometi em fazer, e hoje a gente tem dentro da Prefeitura de Suzano, nesse projeto em específico, lá do começo do mandato eu tenho que agradecer ao prefeito Rodrigo Axuxi, que neste aspecto ele colaborou também. A gente criou a Central de Fiscalização de Maus Tratos, que passou a fiscalizar casos de maus tratos na cidade. Isso fica dentro da equipe de meio ambiente da cidade de Suzano. Eu, através de emendas parlamentares minhas, consegui um carro, um veículo oficial para fazer a fiscalização de maus tratos, e logo no primeiro ano foram mais de 200 denúncias apuradas através dessa central.
Outro projeto importante que nós trouxemos para Suzano foi a microchipagem, porque é importante o controle oficial dos animais que vivem nas ruas hoje. Então todo animal, a prefeitura precisa saber que ele existe, a quem ele pertence, para conseguir fazer um censo e principalmente para conseguir punir aqueles que vão para a rua, para conseguir encontrar os donos o dono daquele que fugiu. E esse projeto também já está em prática hoje, graças a Deus, recursos de emendas parlamentares que eu mandei, recursos de deputados que me ajudaram nesse processo, e muita pressão que eu fiz também através do Ministério Público, com processos que estavam andando lá, que hoje não estão andando mais, mas que eles geraram alguns debates importantes e pressionaram a Prefeitura a andar com esse tipo de projeto. E o último projeto que foi inaugurado, que é um orgulho muito grande que eu tenho, porque eu sou... acredito que talvez um dos primeiros parlamentares do Brasil que conseguiu, sem o apoio da prefeitura, instalar dentro da cidade de Suzano, no caso, um atendimento público veterinário. Por que eu falo que eu sou o único? Porque normalmente o projeto ele é feito por iniciativa do executivo. Eu acredito, talvez você saiba, Osmar, que um vereador ele não pode fazer construções, né? As pessoas acham que o vereador pode fazer tudo, mas ele não pode construir hospital, ele não pode construir uma creche. Isso é uma atividade exclusiva do prefeito. E eu sabia que o prefeito não ia me ajudar por questões políticas nesse projeto. Foi aí então que em 2018, eu conversando com alguns especialistas, a gente teve a ideia de, através de emendas parlamentares, financiar a economia local, destinando recursos para clínicas particulares da própria cidade, particulares, e como se fosse no sistema SUS. A prefeitura paga um valor de tabela para essas clínicas, e essas clínicas realizam os serviços veterinários gratuitamente para o cidadão esse que pode ser representado através de uma ONG de proteção aos animais, uma pessoa de baixa renda ou um protetor de animais. E ele realiza o serviço gratuito de bem-estar animal, de proteção aos animais. Nos 3 primeiros meses desse projeto, que começou esse ano, foram mais de 200 animais também atendidos, entre cães e gatos, nas clínicas da região. Curiosamente, né, tem mais recursos para ser aplicados nesse projeto. Eu fiz um trabalho com a Secretaria de Meio Ambiente, algumas reuniões, e pedi para que esse projeto não fosse suspenso, porque os animais precisam do serviço, mas infelizmente nesse período eleitoral o prefeito resolveu dar início a uma renovação dos contratos, e por isso tem um intervalo aí de aproximadamente 2 meses sem o serviço, o que eu acho lamentável, mas é uma coisa que eu, como vereador, não consigo mudar. O serviço fica interrompido e tem que voltar aí possivelmente nos próximos dias, porque eu encaminhei os recursos para a prefeitura, então ele tem que continuar. Essas, na minha avaliação, são alguns projetos que foram compromissos prioritários meus, que já estão em execução, já são uma realidade, mas no meu site, lisandrofrederico.com.br, tem uma lista lá de pelo menos 50 conquistas que a gente trouxe para os animais da cidade. As principais estão lá. Então, e no caso, Lisandro, você acha então que essas dificuldades, essas frustrações que você teve no início como vereador, se tornaram motivação que te levaram à sua pré-candidatura a prefeito? Você acha que isso aí foi Eu não tenho dúvida, Osmar, pelo seguinte, o meu processo, a tentativa de cassação que fizeram com o meu mandato no final do ano passado, aquela armação que foi provocada por pessoas ligadas ao prefeito, estava muito nítido no início do processo que aquilo estava encomendado. Eu seria cassado, sendo inocente ou não. O que aconteceu, e eu tenho que agradecer ao Poder Judiciário de Suzano, que na primeira liminar que a gente reivindicou, mostrando que aquela comissão que foi formada estava tendenciosa, para você ter ideia, Osmar, teve o presidente da comissão de cassação do meu mandato, a primeira entrevista que ele deu para um jornal pago pela prefeitura, ele dizia que ele não leu a denúncia. Mas ele, mesmo não lendo, ele escolheu ser o presidente e ele escolheu dar continuidade na denúncia. Ele aceitou aquilo como verídico. Então, assim, era tudo muito nítido que existia uma armação a pedido do executivo para cassar o meu mandato. A partir daquele momento, eu tive a certeza de que a Câmara não vai querer um vereador ali que atue de fato, que tente combater a corrupção. Eles vão tentar me tirar dali por intermédio, por pressão da prefeitura. Isso me fez acreditar, inclusive meu advogado falava muito na época, que o que eles estavam tentando fazer comigo era uma coisa preocupante no sentido temporal da história. Isso tudo estava acontecendo no último ano de mandato. As pessoas estavam se revoltando com a Câmara, com o prefeito, pela injustiça que estava sendo praticada comigo. Se aquilo permeasse, se aquilo continuasse, poderia ser muito negativo para todo mundo que promoveu. É diferente de uma situação, por exemplo,
de um início de mandato. Por exemplo, se eu viesse para uma reeleição de vereador e fosse, quem sabe, eleito como vereador novamente, a prefeitura teria um período muito grande para conseguir praticar esse ato de novo. E você sabe que tudo que é de ruim eles fazem no primeiro mandato, né? Aumenta IPTU, corta passe livre, faz tudo no primeiro mandato, porque qual que é a lógica dos políticos? Ao longo do tempo as pessoas esquecem, até o final do mandato, do que foi praticado de ruim, e daí você consegue contagiar a pessoa novamente, trazer ela com você. Então eu não tenho dúvida de que o meu mandato seria um mandato muito difícil como vereador. E pelo destaque que a gente teve na cidade, até no início algumas pesquisas que tinham sido realizadas que mostravam que a gente tinha possibilidades, né, mesmo sem eu ter me colocado à disposição como prefeito, a partir daí eu entendi que a gente tinha que ingressar num novo projeto. Foi aí que eu procurei sair do meu partido, que era o PSD, ingressei no Avante, decidi ser pré-candidato ao majoritário, à prefeitura, e decidi também trazer junto comigo candidatos que tenham um perfil legal, que tenham a honestidade como uma obrigação, não como uma qualidade, mas que tenham muita transparência no trabalho, vontade de fazer uma política diferente. E a partir daí a gente criou um novo projeto, que não é só mais eu, né? Agora é o projeto... Sou eu, Lisandro, como pré-candidato a prefeito, mas um grupo grande do Avante tentando moralizar a política. E eu espero que o ano que vem a gente tenha lá na Câmara também, né, novos vereadores do Avante que consigam dar continuidade nesse trabalho que a gente conseguiu. Então, na realidade, isso aí acabou sendo pensado, né? Você viu toda essa situação e você acabou lançando sua pré-candidatura, tal, você se filiou do partido, tal e tudo mais, né? Isso. E então aí que vem a história. Então, você já deve ter elaborado uma boa parte do seu plano de governo, não é verdade? E esse plano de governo foi elaborado junto ao Avante também, Lisandro? Não, hoje o plano de governo, o nosso plano de governo não está pronto. Inclusive a lei eleitoral não... Mas sim, mas estou falando, o seu projeto de plano de governo já está... Nosso projeto de plano de governo ele está em desenvolvimento. Inclusive eu vou falar aqui em primeira mão, abertamente, a gente está prestes a lançar, acredito que se não amanhã, na quinta-feira, a gente vai lançar uma plataforma digital de participação popular para que as pessoas possam participar do nosso plano de governo para enriquecer o que a gente já tem como base. Mas uma das características principais do nosso projeto de governo é justamente a participação popular. Lá na frente, dentro da prefeitura, óbvio, através de conselhos, através da participação popular dentro da Câmara, isso pode fazer um governo melhor. Mas a gente quer começar isso já na construção da nossa campanha. Por isso que a gente vai ser, acredito que os pioneiros da cidade, a lançar uma plataforma digital de participação popular, onde as pessoas podem inscrever projetos e nos ajudar a elaborar um plano de governo. A gente poderia fazer isso diferente, contratando, gastando dinheiro para pagar especialistas que fazem isso hoje na área eleitoral, mas a gente preferiu construir um governo desde já com a participação popular, por isso que a gente vai lançar esses projetos para enriquecer as nossas ideias. Não só enriquecer também, Osmar, como você sabe que às vezes a gente tem projetos com a gente que a gente acha que é um projeto benéfico para a cidade, mas talvez ele não seja bem recebido para a população. Esse momento, essa plataforma digital, essa participação popular, faz com que a gente decida qual é o caminho exato que a gente vai conseguir percorrer. A participação popular é um tema que também quero entrar em agravo com você, né? Mas antes disso, tem umas perguntas chegando aqui dos nossos internautas. Pode perguntar. Douglas Wiesel, né, ele está perguntando como alcançar mais eleitores tendo o atual prefeito maquiando tanto a cidade para iludir a população? Eu costumo dizer nas reuniões que eu participo, Osmar, que a gente não tem que olhar hoje, o nosso projeto que a gente tem para Suzano, a gente não tem que olhar para os adversários em específico, a gente tem que olhar para a política. Por que eu falo isso? Suzano, eu acho que ainda não teve oportunidade de falar de uma política transparente, falar de uma política que mostra muito além da obra que foi construída. Às vezes o segredo, a essência de um governo não está na obra que ela construiu, está atrás daquela obra. Como que se chegou naquilo, qual foi a licitação feita, como que foi desenvolvido esse projeto. E eu acho que essa é uma característica do governo de Suzano. Hoje a gente está falando de uma prefeitura que gastou mais de 12 milhões de reais em publicidade. Essa é uma bandeira que eu levanto desde o início. Essa é uma pergunta, né, sem querer novamente, que chegou até uma outra pergunta aqui do Moacir Alves de Souza, né? Ele está perguntando, como você, Lisandro, pensa em governar uma cidade, caso sendo eleito, é claro, que está se endividando agora no final do mandato? Tá. Você está falando sobre... Só vou responder junto com a pergunta do Douglas, né, que eu acho que foi a primeira que foi feita. Então, assim,
O trabalho de publicidade na nossa cidade ele é muito forte, essa maquiagem. Você não. Hoje, por exemplo, eu costumo falar. Um exemplo claro que me ensinou muito, foi uma oportunidade muito boa que o governo me deu, foi a tentativa de cassação do meu mandato. Porque quando terminou aquele dia de cassação, tinha todos os veículos de imprensa que recebem dinheiro da prefeitura dentro da Câmara com o microfone na minha cara, tentando me aplicar a cara de corrupto. Fora o meu pedido de cassação, o prefeito de Suzano passou por 6 denúncias, iguais às minhas, que não foram sequer investigadas. Elas foram simplesmente arquivadas pelos vereadores sem investigação. Osmar, não tinha um veículo de imprensa na Câmara durante o arquivamento dessas denúncias. Teve jornal que sequer deu uma linha para falar que o prefeito de Suzano estava sendo denunciado por improbidade administrativa. Isso causa, no cenário suzanense, uma sensação de tranquilidade que, na verdade, não existe. Né? Hoje você vê, inclusive eu iniciei a fala aqui parabenizando vocês por espaço democrático de debate. Eu não vou ficar correndo atrás de jornal, mas vocês são os primeiros veículos de imprensa que me convidam para falar da pré-candidatura a prefeito. E a gente sabe que tem outros jornais na região praticando a mesma atividade, já levou todos os pré-candidatos a prefeito, mas não me chama. Por quê? Porque sabe que eu vou chegar lá, eu vou falar a realidade do que acontece na cidade, a realidade incomoda o governo vai cortar a verba de imprensa. É assim que funciona. Então a gente precisa vencer esse modelo. O poder público ele tem que funcionar, a principal moeda do poder público é o serviço público. É isso que tem que financiar as atividades do poder público. Infelizmente, o que financia as atividades do poder público de Suzano hoje é efetivamente o dinheiro. As pessoas que estão na política elas precisam pensar menos em dinheiro, menos em negócio e mais em serviços públicos. A nossa proposta, só sem querer me prolongar, mas para terminar de responder ao Douglas, é durante a nossa campanha permitir que as pessoas enxerguem a política como ela realmente deve ser. Enxergue, agora entrando na resposta do Moacir, eu acho que fez a pergunta, né? Enxergar que a gente está, principalmente nesse momento de pandemia, não por falta de dinheiro, mas criando o maior endividamento da história da cidade de Suzano. Né? As pessoas precisam avaliar tecnicamente o que está acontecendo na cidade de Suzano. Vamos falar do atual governo. Aí ele apresentou um plano de governo em 2016, que o plano de governo termina com a frase que é a seguinte: em Suzano não falta dinheiro, o que falta é gestão. Naquela época o prefeito estava indo na onda do governador Dória, dizendo que as cidades precisavam de um gestor e não de um político. O que a gente teve na realidade ao longo dos 4 anos de mandato? Um aumento absurdo, exponencial do IPTU, muito além da quantidade de obras que a gente tem, o andamento de algumas obras que já estavam, né, no projeto de governo de outros governos que, sabe Deus por quê, por exemplo, Paulo Tokuzumi paralisou obras no último ano de mandato dele. Quem deu continuidade nessas obras foi o prefeito Rodrigo Achucci, mas com parte do governo do Paulo Tokuzumi fazendo parte do governo dele. Então tem coisas que são muito estranhas. Agora, nesse período de pandemia que a gente está vivendo, o prefeito de Suzano contratou um empréstimo de 30 milhões de reais para ser pago nos próximos anos, para poder fazer um vídeo e encher os jornais dizendo que ele está lançando 100 quilômetros de pavimentação asfáltica na cidade. Quem vai pagar essa conta somos nós. E aí, para responder ao Moacir, no momento a gente não tem muito o que fazer se não tentar brecar esse absurdo. Eu acho que existe um histórico aí, né, em qualquer cidade, que a gente vê que reeleição normalmente faz com que o prefeito tire o pé do acelerador, ele não quer mais saber da popularidade. Normalmente, segundo mandato, é ruim. Por isso que eu, particularmente, sou contra esse negócio de reeleição, só viria para uma reeleição se realmente a cidade pedisse muito. O compromisso que a gente faz tem que ser compromisso de 4 anos. Mas aí, o que a gente precisa pensar é na continuidade dessas dívidas. A gente já está falando do governo que mais endividou a cidade de Suzano. Endividou gastando com imprensa, endividou gastando com asfalto, enquanto, por exemplo, uma Santa Casa de Suzano não tem nenhum leito de UTI para uma criança. Então é uma coisa muito complicada o que está acontecendo aqui. E a principal forma que a gente tem, o primeiro passo é começar a impedir esses financiamentos. Isso é uma liberdade que o prefeito tem, qualquer prefeito tem. Se eu virar prefeito um dia, com a aprovação da Câmara Municipal, eu posso entrar com pedido de empréstimo também, mas as pessoas precisam enxergar como as coisas são construídas na cidade. Se elas não perceberem esse endividamento, a tendência é que cada ano que passa a gente tenha mais aumento de IPTU, mais discursos como que sempre existiu desse governo que falta dinheiro, né? Porque o prefeito anterior tinha deixado muitas dívidas, mas na prática o que ele faz hoje é entregar uma prefeitura ainda mais endividada do que
o gestor anterior. Então é esse conceito, essa vergonha na cara que o gestor público tem que ter, de mostrar para a população que dinheiro público tem que ser usado de forma eficiente. Para você fazer isso, você precisa ter um bom controle interno, que desculpa me prolongar aqui, Osmar, mas é que eu gosto de falar, né, do que pode ser feito na cidade, mas controle interno é um problema que a prefeitura tem. Só para vocês entenderem, controle interno é efetivamente a prefeitura de Suzano começar a controlar os gastos públicos, a controlar os produtos que ela tem, os serviços que ela presta, para conseguir fazer um melhor controle do serviço público que ela oferece, o maior controle do próprio orçamento. Uma característica muito comum de governos corruptos é falhar no controle interno, porque se o seu controle interno for muito bom, a tendência é você não conseguir praticar corrupção. E a gente já tem 2 apontamentos sequenciais do Tribunal de Contas no governo atual, apontando justamente o controle interno. Se a gente não tem isso, a gente não tem uma boa gestão do recurso público. Porque chegou numa determinada reunião lá no plenário, estava vazio, né? Você citou que algumas contas estavam com irregularidades, correto? Sim. E você sabe dizer quais são essas contas? E você apresentou alguma solução para isso? Como é que você fez? Então, só para introduzir para as pessoas entenderem, né? Todos os anos, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele é um órgão auxiliar que ajuda a Câmara Municipal a aprovar ou reprovar as contas de cada prefeito. Quando um prefeito tem as contas rejeitadas, ele pode ter problemas num processo eleitoral, ele pode não conseguir ficar elegível, né, concorrer a uma eleição. Por isso que é muito importante os prefeitos terem as contas aprovadas. Agora, depois de muito tempo, já no final do mandato, as contas do ano de 2017 do prefeito de Suzano chegaram. E, salvo engano, foram 17 irregularidades apontadas. Irregularidades que permeiam até hoje, Osmar. Vou citar um exemplo: falta de AVCB nos órgãos públicos. Santa Casa recentemente acabou de passar por um incêndio muito suspeito. Há 1 ano atrás eu já estou questionando a falta de AVCB daquela unidade. Hoje ela passou por um incêndio, continua sem AVCB e a prefeitura não fez nada. Escolas públicas, depois do episódio do Raul Brasil, eu comecei a cobrar o alvará, o AVCB, porque dentro dele tem a questão da fuga, né, de como que você faz um plano de evacuação das escolas, que é importante no momento de pânico. Até agora, as escolas públicas municipais de Suzano não têm esse plano. Então, assim, isso já estava sendo apontado em 2017, eu reforcei isso em 2019 e ainda é 2020, estamos terminando o mandato, nada foi melhorado. Mesmo assim, a Câmara de Suzano resolveu aprovar as contas do prefeito de Suzano. Eu fui o único que votei contrário, justamente porque existe uma sequência de apontamentos. Controle interno é outro ponto que foi questionado lá. Transparência, que eu acho que é um ponto fundamental para qualquer governo que não quer ser pelo menos taxado de corrupto, é ter transparência, é fornecer informações para a população. 2017 foram pontuados, hoje 2020 eu tenho processo no Ministério Público de denúncia pela falta de transparência. Então existe uma continuidade, na minha avaliação existe até é intencional a forma como o governo faz. Por exemplo, esse contrato de 30 milhões de empréstimo que acabou de ser feito, ele não está disponível no site de transparência até agora. Na minha avaliação, não está disponível porque o governo não quer que a população saiba que eles estão endividando a cidade. É isso que precisa mudar. E esses apontamentos do Tribunal de Contas são muito importantes para mudar esse formato de gestão. Por isso que eu fiz duras críticas, critiquei inclusive a população que não estava presente no plenário, mas eu também entendo a população porque as contas são colocadas em votação de uma forma muito peculiar, justamente para as pessoas não terem tempo de saber que vai ser votado e de dar tempo de ir para a Câmara, de protestar e de fazer alguma coisa. É assim que funciona a política de Suzano, é isso que a gente quer mudar, promover mais participação popular, para as pessoas participarem mais do poder público e cumprirem mais uma vez o artigo 1º da Constituição que eu falei, que garante que o poder é do povo. Tá certo. E continuam chegando os comentários aqui. O Jorge Santos, Lisandro, um exemplo da nossa cidade. Outro comentário vindo do Carlos Feitosa. Boa noite, vereador, desejando-lhe sorte. A Ivone dos Santos, estamos com você. Minha mãe. Renatinho Suzano, boa noite, vereador, boa sorte nessa jornada. O Carlos Fogagnoli, né? Parabéns pela live. Médico. E o João Ribeiro, estamos juntos. Raíssa Nascimento está com o time Lisandro. Legal. E, Lisandro, eu queria falar com você a respeito, você citou várias vezes a imprensa aqui, né? Você falou que, né, você citou várias vezes a situação da imprensa aqui na cidade. E também a imprensa faturando 10 milhões, segundo o que você informou, né?
para que falem bem Quase da administração. Quase 12, para que falem da administração. E você pode dizer que veículos são esses? E como é que você soube desse valor aí, Lisandro? Como é que esse valor chegou a... Então, isso começou a me incomodar, Osmar, lá em 2017, quando eu comecei a perceber que o aumento de publicidade... Se você pegar o início do meu mandato, você vai ver que eu exercia a minha função como eu exerço hoje, mas a imprensa, ela dava um pouco de transparência, né? Quando a gente denunciou a falta de medicamentos na cidade, a imprensa mostrou para a população que faltava, cobrou da prefeitura melhorias, isso melhorou. Esse papel da imprensa é muito importante, porque ele também estimula a participação popular. De repente eu comecei a perceber que os gastos da Secretaria de Comunicação da Prefeitura começaram a aumentar, ao mesmo tempo que a Prefeitura começou, os veículos de imprensa começaram a evitar fazer comentários negativos da administração municipal. Eu sou muito estudioso, quando eu pego algum assunto assim, eu quero me aprofundar, eu fui atrás da legislação que estabelece as regras para funcionamento de agências de publicidade. Tentar explicar isso tecnicamente para as pessoas entenderem de uma forma que fique um pouco mais simples. Fui atrás de especialistas também que me ajudaram nessa questão. A Prefeitura de Suzano, as prefeituras no geral, tem uma lei de 2010 que autoriza que a prefeitura contrate uma agência de publicidade por um valor bem alto, que costuma superar os 20 milhões de reais. Essa agência de publicidade ela é responsável por fazer pesquisas, descobrir quais são os veículos da região que têm maior atingimento, e nesse aspecto eu posso falar com clareza que o Suzano hoje, por exemplo, é um veículo que tem alto atingimento, atinge muita gente. Então, assim, o objetivo do poder público não é ajudar o veículo de imprensa. O objetivo dessa lei faz com que você consiga atingir veículos que consiga atingir o máximo de pessoas possível. Então, você entende, não é uma questão pessoal, você não faz escolha de qual veículo você quer ajudar. A própria lei te dá condições de fazer com que você dê dinheiro público e coloque anúncios publicitários, informações de interesse público nos veículos de maior atingimento. Vou usar um exemplo aqui, a Rede Globo. Por que o Bolsonaro odeia a Rede Globo e mesmo assim a Rede Globo recebe dinheiro público? Porque na hora que você faz uma pesquisa, você sabe que aquele veículo atinge a maior parte das pessoas. Então o governo, por obrigação, tem que ajudar. E quando eu fui procurar saber, eu comecei a descobrir que tinham veículos que não ajudavam, não tinham audiência nenhuma, desconhecidos na cidade, que estavam recebendo dinheiro público. Isso começou a me estranhar. Eu falei, mas como que eles conseguiram ser captados por essa agência, né? E aí quando a gente vai descobrir, a gente percebe que na verdade não tem critério técnico nenhum. O fato é o seguinte, se eu tenho uma boa relação com a prefeitura, se eu falo bem do prefeito, tomo dinheiro público aqui através da agência. Se eu falo mal, eu tiro você da jogada. E com isso, hoje, a gente tem aí uma grande quantidade desse dinheiro destinada aos principais jornais que hoje falam muito bem do prefeito e silenciam qualquer ponto negativo da prefeitura. Jornal Oi, você pediu para eu falar, então eu vou falar. Sim. Jornal Oi Diário, Jornal Diário de Suzano, TV Diário, ganha um dinheiro muito alto em cima disso. Páginas de internet como Suzano Agora, uma página que recebe bastante dinheiro público, Folha 12. Folha 12, inclusive, as pessoas que ocupam esse jornal, elas eram funcionárias da prefeitura. Então, é muito nítido, né, que você trabalha quase que num esquema familiar. E aí você financia a empresa com dinheiro público e as pessoas ficam ali criando uma ilusão na cidade de Suzano e atacando adversários. O meu processo, a tentativa de cassação com o meu mandato, foi um caso muito emblemático disso. TV Diário, por exemplo, ela fez uma matéria de 10 minutos para me acusar e deu uma matéria de 30 segundos para me absolver, né? O jornal Oi Diário fizeram 5 capas sequenciais comigo na capa, com um monte de informação negativa, e até hoje, passados 6 meses da minha absolvição, eles não anunciaram ainda que eu fui absolvido, né? O Diário de Suzano, várias capas e capas sobre a minha acusação e um trechinho pequeno. Então, assim, você percebe que a mídia é utilizada efetivamente para perseguir os adversários políticos do prefeito de Suzano. Por isso a minha revolta, porque nessa brincadeira, né, nessa não sei qual que é o termo que eu posso usar, assim, mas para mimar o prefeito com esse tipo de coisa, a conta que vem para a população é uma conta de 12 milhões de reais de dinheiro, que poderia fazer escolas, que poderia fazer postos de saúde, que poderia colocar UTI para crianças dentro da cidade, de dinheiro público que vai para a mão de poucos empresários que dominam o serviço de imprensa da região.
E nesse caso aí, Elisandro, como é que você chegou a esse valor de 12 milhões? Como é que você conseguiu chegar? Como é que Hoje, valor? eu comecei a falar da lei e acabei esquecendo, né, Osmar? Essa lei de 2010 que fala da agência de publicidade, para ela conseguir garantir a imparcialidade, a democracia no formato de utilização da imprensa, ela obriga que o poder público coloque no seu site oficial não só o veículo que recebe dinheiro público, como o valor que foi pago para aquele veículo. Quando eu fiz a primeira cobrança disso, quando eu iniciei esse processo de fiscalização lá em 2017, logo que eu denunciei para o Ministério Público a falta de transparência, a Prefeitura foi lá e corrigiu o portal Transparência e colocou as informações que eu precisava. A partir daí eu consegui chegar aos 8 milhões de gastos iniciais, descobrindo qual era o veículo e tudo mais. De 2019 para cá, como eu comecei a divulgar muito isso para a população e a população começou a se revoltar, e você vê isso nitidamente quando você abre um Diário de Suzano, quando você abre um jornal Oi, as pessoas escrevem, hoje graças a mim as pessoas escrevem lá, elas sabem que as pessoas financiam notícias na cidade de Suzano. Isso começou a causar um desconforto para o governo. E desde 2019 eles passaram a excluir o nome dos veículos que recebem dinheiro público. Quando ele exclui o veículo, ele comete diretamente uma infração à lei. Infração essa que eu já denunciei ao Ministério Público, que eu tenho cobrado da Prefeitura. Infração essa que eu tentei esclarecer por 3 vezes na Câmara Municipal e os vereadores foram contrários ao requerimento que eu pedia esses esclarecimentos. Mas o fato é que, através dos relatórios de comunicação da Prefeitura, a gente consegue ver que já foram gastos 12 milhões. Dos 8 milhões para frente, eu não sei dizer qual é o veículo em específico que recebeu, mas eu sei que foram gastos quase 12 milhões. É só você baixar depois, inclusive, se alguém quiser me questionar, eu posso até orientar como que as pessoas fazem essa consulta. Então, e nesse caso aí, Lisandro, devido a essas suas denúncias e tudo mais, você acha que isso aí foi um dos grandes geradores de polêmica junto à Prefeitura, como aquele caso da rachadinha, que você acabou de falar também agora há pouco, né? E isso aí, como é que você sente com relação a isso? Acaba te fornecendo mais crédito junto à população? Como é que você percebe isso aí? Você acha que como é que você se vê, né, a sua imagem, a imagem do vereador Lisandro, junto a essas polêmicas todas que foram geradas, né? Como você falou, inclusive, Osmar, em cima dessas próprias denúncias que você fez, né? Quando a gente assume um papel no poder público, a gente tem que deixar de lado alguns privilégios, né? Tem muito político que gosta de aparecer na imprensa, de estar no jornal todo dia, de estar sendo falado. Quando eu descobri esse esquema com os veículos de imprensa lá em 2018, 2017, a primeira pessoa com quem eu fui conversar foi com o meu advogado. E o meu advogado, ele, por ter bastante experiência política, ele já falou: Lisandro, você tem que estar preparado para lidar com uma galera que pode querer te desmoralizar até o último, porque eles são donos da comunicação, eles são donos da condução da opinião pública. Você pode virar uma vítima crucial disso. E quando a gente está no representante público, a gente não pode se apegar a isso, a gente não pode ter medo. Então o que eu fiz questão de fazer? É mostrar através das redes sociais o que de fato acontece, diretamente, sem cotovelos, para as pessoas saberem, para conseguir fazer as pessoas entenderem que eu levo para elas transparência e mais entendimento sobre o poder público, mas desde então eu sabia que eu me tornaria vítima. Eu me tornaria alvo desses veículos de imprensa. Eu acho que isso se consolidou no processo de cassação, porque eu acho que foi o maior esquema que a Prefeitura montou durante... Eu passei por muitas fake news durante o meu mandato, mas acho que a pior foi essa, porque foi um esquema muito bem organizado, envolvendo muitas pessoas, muito jogo sujo por trás, um jogo sujo que inclusive envolveu os veículos de imprensa. Tanto que daí você começou a trabalhar bastante com live, né? Você começou a fazer bastante live. Porque eu precisava driblar, né, o poder da imprensa. Eu respeito muito, inclusive quando eu fiz a minha primeira faculdade, a minha vontade era fazer jornalismo, né? E eu tinha amigos jornalistas que me desestimulavam disso e falavam assim: Lisandro, não acho que a imprensa é essa transformação social que muita gente acha que é. O negócio é movido a dinheiro, as pessoas direcionam notícias. E a partir daí, eu comecei a ver que eu tinha que mudar meu rumo, que eu não ia ficar satisfeito lá. Só que, mesmo com esse respeito que eu tinha para... Eu esqueci a pergunta que você fez, na verdade, foi fazer a explanação agora. Na realidade, não. É que, na realidade, eu só perguntei para você a primeira entrada,
como é que você se sente, né? O Lisandro, o vereador, se sente fortalecido, com mais crédito depois de tudo isso. E depois também, uma outra coisa que eu queria até complementar, como você falou, você citou bastante a respeito de live e tudo mais. E foi por causa das lives que eu tinha falado exatamente. isso. Daí as lives você investiu bastante em live e muitas vezes chegou e chamou o governo de governo sujo, não é verdade? Isso. Você colocou várias vezes isso nas suas lives. Isso. E que tipo de coisa que você... Eu acredito que, segundo a sua explanação, essa é uma das sujeiras que você tá colocando, né? Uhum. Tem mais alguma coisa, assim, Lisandro, que você elenca, né, como se fosse uma sujeira assim, dentro do governo, que possam ser levadas como destaque e que você, como prefeito, vai sanar? Eu acho que tudo começa por essa transparência, Osmar. Se a gente for falar de falhas na... O meu assessor está me lembrando que esse termo que eu usei, né, de governo sujo, fez o prefeito... Eu sofri 3 processos recentes do prefeito de Suzano. Primeiro ele desistiu, ele foi para a rede social, xingou lá, disse que ia me processar. No final das contas ele desistiu do processo depois de perder a liminar. O segundo ele perdeu a liminar também, porque eu falava que ele participava de um governo sujo que tentou caçar o meu mandato. Ele perdeu a liminar. Agora a gente vai ter audiência, que eu estou... audiência, eu não sei exatamente o que tem, mas eu sei que eu vou ter a oportunidade, né, de mostrar tudo que tem por trás da tentativa de cassação do meu mandato. E esse último, Osmar, olha só que coisa estranha. Eu tô falando bastante aqui, a gente acaba perdendo um pouco a sequência das coisas. Mas tudo bem. Mas eu vou te falar um outro episódio que eu não falei para ninguém. Recentemente eu denunciei que dentro da prefeitura, uma idosa que estava trabalhando em período de Covid, ela não poderia estar trabalhando. Essa idosa, ela morreu com a suspeita de Covid. Dias depois, né, não citei o nome da idosa, não citei detalhes do processo, o objetivo era divulgar informações públicas. O fato é que tinha uma idosa trabalhando e uma idosa que morreu com a suspeita e a prefeitura não dava essas informações para a população. Sabe quem me processou? A família da idosa. E aí, depois, eu até me assustei, eu falei, mas a família tá me processando, primeiro que eu não sei o nome dela, e por que eles estão me processando? Porque eu fiz a defesa da mulher, né? E aí depois eu fui descobrir que a advogada que conduz o processo deles trabalha no mesmo escritório que faz os processos do prefeito contra mim. Então, eu não preciso falar mais nada, né? O que move esses processos. Mas, de qualquer forma, você vê que a pressão é muito forte em cima de mim. Por isso que eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo. E com responsabilidade, você me perguntou de coisas que acontecem em Suzano, são muitas. A gente ficaria muito tempo aqui para falar dos problemas, mas eu acho que tudo isso se resolve com transparência. Coisas recentes que a gente teve, a compra de máscaras N95 a R$ 53, que eu denunciei, e eu só consegui denunciar depois que o Tribunal de Contas obrigou a Prefeitura a promover transparência dessas informações, senão a gente não saberia até agora o que estava acontecendo. Recentemente a gente teve um problema lá, hoje o prefeito de Suzano apoia um candidato a prefeito de Ferraz, que é o Rafuzinho, e esse candidato a prefeito de Ferraz, acabou de participar de processos licitatórios com a prefeitura de ultrassom, contratos milionários que ele ganhou num processo muito estranho de contratação. Então essas coisas me geram muita indignação. Mas ao longo do meu mandato aí a gente tem muitas outras questões, principalmente na falta de transparência. Recentemente teve uma polêmica com a compra de alface. Eu já recebi um processo porque eu denunciei aquela questão do valor dobrado na contratação de uniformes, inclusive com peças que constavam no edital que nunca foram entregues para a população de Suzano, né? Questionei o prefeito por que aquilo estava acontecendo. Um edital que de 2018 era 13 milhões, foi para 25 milhões nesse ano, e peças lá que nunca foram entregues para as pessoas. Pedi esclarecimento, o prefeito não esclareceu e ainda me processou, depois perdeu a liminar na justiça. Enfim, são inúmeros casos na saúde, que foi, eu acho, uma das áreas que eu mais atuei. Fui para pronto-socorro, provei que não tinha, que médico some durante o horário de expediente. Depois que passou um tempo, agora do período do Covid, eu descobri que esse médico foi promovido. Ele apareceu e ele foi promovido depois de ter sumido ainda. Então, assim, é muito nítido que o governo de Suzano passa a mão na cabeça de atitudes desse tipo. Então, Lisandro, e você falou sobre saúde, né? E saúde não tem como fugir, é um tema importante, né? E é um tema que está em alta e realmente
tem caráter excepcional, né, digamos Isso. assim. É prioridade, Suzano, prioridade, hoje. no caso. E nesse caso eu até complemento, eu vou fazer vou associar já a educação também com relação a isso aí. Porque hoje um dos temas que é mais debatido aí é a volta, é o retorno às aulas, né, por conta da pandemia, da grade estudantil, né, tudo mais. Você tem o seu plano de governo, né, caso eleito, o que você pretende fazer com relação a isso? Vai ter espaço de especialização? Você vai adequar esse sistema de grade? Como é que você vai fazer para esse sistema de pandemia, né? Claro. E também verificar com você, Lisandro, também mantendo agora, né? Não tem como desassociar educação e saúde nesse momento. Uhum. Por exemplo, esse tempo atrás você fez uma live com o Dr. Fagagnoli, não foi isso? Isso. E você falou sobre a saúde pública e você mostrou dados do cenário da Covid, correto? E daí, nesse caso aí, como é que você está vendo isso, o enfrentamento da Prefeitura Municipal com relação a essa pandemia, nesse momento grave que nós estamos vivenciando aqui? Eu acho bom, primeiro, pontuar que nessa última semana a gente teve uma notícia aí que nos alegrou um pouco diante do triste cenário, que começou a reduzir os números diários de casos de Covid. Não só em Suzano, como no Brasil a gente já tem esse indicativo. O que nos faz acreditar, e espero que isso aconteça, que até o final do ano a gente consiga voltar para um cenário de normalidade, ou pelo menos bem próximo da normalidade. Mas quando a gente fala de saúde, neste momento eu acho que é indiscutível, as aulas presenciais não têm que voltar. A gente já tem exemplos claros que aconteceram aí, inclusive foram notícias nessa semana, acredito que você viu, de testes que foram feitos em outros países com crianças que voltaram para as aulas, e de um percentual lá de 10 crianças, tinham 7 que se contaminaram com Covid dentro da sala, mas eram assintomáticas, né? Então, vetores, né? Eles passam a ser vetores, criam um risco para os idosos, para os grupos de risco. Então, eu acho que é certeiro a medida momentânea de não haver aulas presenciais. Eu penso que o governo poderia começar a pensar, no momento de acabar com a flexibilização, de ter uma conversa mais próxima com os pais, para ver se o formato de videoaula continua para a grande massa, para a grande parte das crianças, e somente aqueles casos específicos que precisam efetivamente irem para escolas por conta de alguma indisponibilidade da família, aí sim esses sejam encaminhados para a escola, mas com isolamento maior, num formato mais seguro, que impeça que uma sala esteja cheia hoje com 30 a 33 crianças, como funciona hoje. Mas para falar de educação, Osmar, eu acho que é importante a gente destacar que a gente ainda não tem, nem mesmo em Suzano, a saúde, o formato de educação estabelecido no Plano Municipal de Educação, que hoje, ele está em vigência hoje, começou a vigência dele em 2015 e vai até 2025. Tem pontos no Plano Municipal de Educação que, na minha avaliação, são cruciais para a gente ter um pleno desenvolvimento das crianças hoje. Hoje a gente não tem uma grade curricular padronizada nas escolas de Suzano, a gente tem uma coisa que se aproxima disso, mas não é isso na prática. A gente já tem o currículo paulista no estado de São Paulo, que demanda aos municípios criar essa padronização, porque a criança que estuda aqui no Marques Figueira, e a criança que estuda aqui no centro, por exemplo, e a criança que estuda no Miguel Badra, quando ela sai da 4ª série, por exemplo, ela tem que sair com as mesmas habilidades, não podem ter diferença essas crianças. Infelizmente, essa padronização não existe em Suzano. Isso se deve muito ao quê? Que é um dos meus principais desafios, Osmar. Hoje, as escolas municipais de Suzano não têm coordenador pedagógico. Hoje, toda a parte de pedagogia, ou seja, a qualidade da educação, fica vinculada ao diretor administrativo. Então, o diretor ele precisa cuidar da iluminação da escola, do dinheiro da escola, enfim, de toda a parte administrativa, e também cuidar do plano educacional, e também cuidar da qualidade de ensino. Não dá certo isso. Eu tenho falado muito com especialistas, eu sempre participei bastante do Conselho Municipal de Educação de Suzano, e a gente sabe que isso não funciona. Você tem que ter dentro das escolas um coordenador pedagógico para ele pensar exclusivamente em qualidade de ensino. Hoje é uma coisa que a gente não tem nas escolas municipais de Suzano, mas que, na minha avaliação, é um dos pontos chaves. E o problema do coordenador pedagógico ele está muito relacionado à questão de orçamento, né, que hoje não é viável financeiramente para um professor querer ser coordenador pedagógico. E isso tem que estar, né, na essência do poder público, de criar oportunidade e reconhecimento para aqueles que desempenham novas funções, sejam eles comissionados, sejam eles concursados, mas o poder público precisa dar essas oportunidades, isso é uma meta do nosso governo.
Tá certo, Lisandro. Lisandro, e continuando a nossa entrevista aqui, uma pergunta. Você encaminhou uma série de solicitações ao prefeito, correto? Sobre pavimentações, empreendimento habitacional e outros diversos assuntos. Por que o prefeito negou essas informações a você? Hoje o prefeito Suzano, Osmar, ele, no início do mandato, ele chegou a receber projetos meus e ele mesmo vetar. Isso, obviamente, como eu não sou um vereador submisso, criou um impacto muito grande para ele, porque eu ia para as redes sociais e falava quem é que estava impedindo o meu projeto. Um exemplo disso foi, depois desse caso que eu citei para você, de que tinham médicos que sumiram do plantão, eu criei um projeto que chamava Plantão Transparente, que criava uma espécie de divulgação de nomes de médico e horários de trabalho para que as pessoas pudessem fiscalizar e ajudar o poder público a fiscalizar. O poder público fiscalizar os médicos. O prefeito vetou e eu fiz questão de anunciar para as pessoas que aquele foi um veto do prefeito. A partir daí, como hoje a Câmara é muito submissa ao que o prefeito quer, criou-se uma estratégia de impedir na Câmara os questionamentos que o prefeito não quer responder. Então, hoje eu não posso dizer por que o prefeito não quer responder as questões da habitação. Hoje o que eu posso dizer é que uma pessoa do governo, né, um assessor do prefeito, estava na sala junto com os vereadores na hora que meus requerimentos eram reprovados. E aí os vereadores vão para o plenário, rejeitam tudo sem absolutamente nenhuma justificativa, e eu não posso te dizer por que o prefeito esconde. Como eu sempre defendo, transparência é o pilar principal, é um princípio fundamental da administração pública. Então é fato que, se está escondendo alguma coisa, é porque boa coisa não tem ali, seja na área da habitação, seja como eu fiz agora. Eu acabei de pedir o contrato do empréstimo de 30 milhões, não me deixaram ter acesso ao contrato de empréstimo. O que tem esse contrato de empréstimo que não querem que eu veja? Eu queria te perguntar, Lisandro, você está falando bastante sobre transparência no caso, aqui transparência é fundamental, transparência é mais do que importante. E você está afirmando, você já afirmou que a gestão pública está endividada, no caso, né, que o nosso município está endividado. Então, na sua concepção, aonde esse dinheiro está sendo aplicado, na sua visão, né, na sua vivência como vereador, onde você está vendo, onde você acha, onde o Lisandro acha que esse dinheiro está sendo aplicado, então? Se a gente tivesse um poder maior, não só eu como vereador, mas como Ministério Público, enfim, a gente tivesse uma atuação mais forte na fiscalização de contratos, eu entendo que tem gastos em Suzano que estão fora da média. Um exemplo disso foi o pé de alface, eu não me lembro o valor exato, mas que pagaram um absurdo. Recentemente isso virou notícia nas redes sociais, a prefeitura até hoje não se explicou sobre situações como essa. Discussões como a do uniforme escolar que eu acabei de falar para você, né? Um edital que sai de 13 milhões e vai para 25 milhões de reais. Tudo isso criam suspeitas, que eu não vou ser leviano de afirmar que o que está acontecendo, porque a própria prefeitura não dá transparência nessas informações, e quando eu tento pegar essas informações para transmitir... Como exemplo, você não deu os números, como você está dando agora, né? Então... Isso. E tem gastos, como o que eu te falei agora, de publicidade. Eu acabei de falar, são 12 milhões de reais gastos em publicidade. Se você fizer uma conta de padaria, você vai entender que esse dinheiro era suficiente para criar escola, suficiente para criar um posto de saúde, podia criar UTIs para as crianças que hoje não tem na cidade. Então, eu vejo que o gasto vai para questões supérfluas. Hoje você tem cargos dentro do poder público com altos salários que são mal usados. Tudo isso é dinheiro público desperdiçado. As pessoas não podem entender que quando uma pessoa ocupa um cargo comissionado, como existe aqui em Suzano hoje, sem capacidade técnica para ocupar, mas simplesmente porque tem voto e o prefeito precisa manter alguém que tem voto dentro do seu grupo, isso também é desperdício de dinheiro público. Se o cara é responsável por uma área ambiental, por exemplo, e tem que cuidar do meio ambiente de Suzano, os 8 mil reais do cargo que ele recebe tem que ser direcionado e virar resultados em benefício ao meio ambiente, não simplesmente uma forma de manter uma pessoa do grupo para ganhar voto ao seu lado, como é o que acontece hoje em Suzano. Eu falei do meio ambiente, mas acho que eu fiz uma colocação até equivocada, porque especialmente no meio ambiente a gente tem lá uma diretora que é a Solange Vu, que eu gosto muito do trabalho dela, acho que ela é muito capacitada, mas existem várias outras áreas, é só procurar aí na prefeitura que você vai ver, especialmente na área de saúde, gente que não tem competência para ocupar o espaço que está, ganha altos salários simplesmente por voto. Tá certo. Lisandro, a gente está com tempo um tanto quanto... Que esse é um compromisso do nosso governo, inclusive, né? Eu tenho o compromisso não de usar cargo comissionado assim, né? Mas a gente tem um compromisso muito grande com o uso de cargo comissionado, porque eu sei que
É útil, é importante você ter cargos comissionados dentro do governo, mas você tem que avaliar de forma muito técnica a ocupação desses cargos. Inclusive, a nossa proposta é a gente desenvolver processos seletivos, né? A gente já tem exemplos no Brasil, não tem problema aqui de citar do Partido Novo, que fez isso no governo de Minas Gerais e conseguiu fazer uma seleção de funcionários comissionados mais qualificado. É óbvio, 100% dos cargos comissionados serão ocupados por processo seletivo? Às vezes não dá, porque tem cargos específicos por isso que ele chama cargo de confiança. Você precisa ter pessoas de confiança na condução de algumas atividades. Não dá para ela preencher um gabarito e ocupar. Mas na maioria dos casos, as pessoas têm que ser técnicas. E quando tem que ser técnicas, você precisa contratar através de um processo seletivo. Tá certo. E eu lembrar você, né, que a gente está com um tempinho um pouco apertado, né, que nós temos ainda uns 15 minutos. E eu falo demais, né, eu me empolgo. Não, mas tem que falar, se não falar fica complicado. E daí eu gostaria de perguntar para você, que você me respondesse de forma sucinta, assim, bastante rápida, né, por exemplo, Suzano, né, hoje, Suzano é uma cidade, digamos assim, até pacata, perto de outras cidades da região e tudo mais. Mas a gente não está isento da violência aqui, correto? Sim. E que medidas você, como prefeito, vai tomar em prol da segurança pública? É um tema que todo mundo questiona aqui. Segurança pública aqui em Suzano, Osmar, eu acho que ela começa, mais uma vez, né, no desenvolvimento desses projetos mais tecnológicos, mas que eles tenham como finalidade garantir a segurança pública. Não, por exemplo, promover multas de trânsito. Hoje a gente tem um sistema avançado de monitoramento dentro da cidade de Suzano. Eu entendo que a interligação desses sistemas, a aproximação deles com a iniciativa privada, existem projetos que não são do poder público, mas eles geram resultados. Vou citar um exemplo para você do Jardim Imperador, que moradores decidiram fazer o projeto do Vizinhança Solidária, que são meramente grupos de WhatsApp onde as pessoas discutem segurança, monitoram uns a casa do outro, e isso espantou um pouco a criminalidade ali da região. Foi a medida mais efetiva que surtiu no Jardim Imperador desde o início do mandato, porque não foi veículos da GCM que espantou a bandidagem, não foi veículos da Polícia Militar. O que efetivamente mudou foi a integração, uma ação popular. O poder público, mais uma vez a gente fala de integração popular, ele precisa estar preparado para participar mais disso, para incentivar a sociedade civil a participar e promover coisas desse tipo. O entendimento que a participação popular na segurança é importante já se deu desde a criação dos consegues, que a gente tem aqui em Suzano. Tem em Palmeiras, tem no Boa Vista, mas que hoje viraram meramente, né, espaços, nem tanto de Palmeiras, o governo até tentou ocupar ali para fazer um espaço político, um palanque político, não conseguiu, mas até onde eu tenho observado, o próprio da região ali do Boa Vista, você já tem uma tendência de governo, e muitas vezes esses espaços de conselho são ocupados para discutir questões partidárias e não discute política de segurança pública. Falei disso, mas não posso deixar de lembrar, o sistema de monitoramento por câmeras, que foi uma iniciativa desse governo que eu tenho que parabenizar, foi uma iniciativa interessante no ponto de vista de tese, né, do projeto que foi criado, mas na prática a gente vê que hoje ele é mais usado para multas de trânsito do que para a segurança em si. Esse tipo de projeto ele precisa ser aperfeiçoado. As câmeras precisam se expandir pela cidade para garantir um maior monitoramento de toda a rede. E um outro ponto muito importante para a gente destacar ainda no âmbito municipal é a motivação dos agentes da GCM. Eu converso muito com os agentes da GCM, eu sei que eles têm representantes e pessoas muito interessadas, né? Aquela própria Romul que foi criada, ela foi um projeto de iniciativa própria dos próprios guardas que têm interesse em melhorar a segurança pública no município de Suzano. Mas eu sinto que eles mesmos, por questões de politicagem, às vezes se sentem desmotivados de trabalhar na área da segurança. Eles não têm uma esperança, uma perspectiva, não só de trabalho, mas de cidade, de área de segurança para conviver ali. Eu vejo, especialmente a equipe de segurança, muito com problemas de liderança, de condução de quem conduz o trabalho deles na cidade. E só para finalizar, Osmar, dos projetos que a gente tem, porque a gente tem muitas ideias para frente, segurança pública, a gente tem que lembrar que a Constituição estabelece prioritariamente ao Estado e não ao município. Nesse sentido, um prefeito de cidade ele não pode ser subordinado ao governador ao ponto de abrir mão
das necessidades da cidade, das obrigações que o governador tem com a cidade e colocar em risco, né, a questão da criminalidade. Por que eu estou falando isso? Vou ser bem sucinto na hora de falar. O episódio do Raul Brasil na cidade de Suzano, ele foi um marco especialmente para a vulnerabilidade da nossa cidade. A gente descobriu ali que não tinha ronda escolar suficiente para as escolas de Suzano, e isso é um problema do governo do estado. Eu pergunto a você, depois daquele episódio do Raul Brasil, quantas vezes você viu o atual prefeito, que no caso é o chefe máximo do executivo, cobrando o governo do estado no sentido de ter mais segurança pública para o município, mais estrutura de ronda escolar, cobrando, fazendo com que episódios como o do Raul Brasil sirvam de exemplo para mostrar para o governo do estado que a gente precisa de mais estrutura na nossa cidade. Isso nunca foi feito, pelo contrário, o episódio se tornou, né, uma troca de elogios, uma troca de reconhecimentos, uma série de firulas de aproximação política e partidária, mas que pouco trouxe benefício para a cidade de Suzano. Então, e você agora acabou de citar a gestão atual, né? E em cima disso, eu gostaria de perguntar para você, Lisandro, quais foram os maiores erros do governo, né? E quais foram os avanços que essa gestão trouxe para a cidade? Eu acho que em termos de avanços, a gente pode falar, eu entendo que o Max Pfeffer, de uma forma geral, no sentido de parque, ele é uma coisa grandiosa, ele está distante do que ele era no governo do ex-prefeito Paulo Tokuzumi. Hoje ele é um parque muito mais moderno. A Arena Max Pfeffer é uma arena moderna, acho que é pouco utilizada, né? Ela poderia ser mais utilizada aqui na cidade, inclusive pela iniciativa privada para gerar recursos. A proposta sempre foi essa, mas isso foi pouco utilizado. Ela gerou uma dívida para a cidade que hoje é paga em empréstimos, então isso precisa, nesse aspecto, isso precisa melhorar. Eu acho que o atual governo ele conseguiu tirar algumas obras que estavam aí, né, há alguns anos em andamento, do governo Tokuzumi, especialmente, que ficou um tempo parado, eles conseguiram colocar em prática. Eu acho que isso é um ponto positivo para o governo. E de erros, eu acho que é justamente a falta de novidades, né? A gente conseguiu concluir o que o Tokuzumi não fez, mas a gente não trouxe novidades para a cidade, a gente não trouxe nada de avanço, e a gente principalmente pratica um evento, uma atividade muito sem transparência. Quando a gente fala de transparência, a gente aperta o meu calo, né? Porque eu acho que isso é o primordial. Quando você não tem transparência, você tem aí uma série de outros problemas, desde corrupção até a falta de informação da população que não sabe o que está acontecendo na cidade. E foi bem, você citou com relação à questão da informação e tal, né? E eu acho que é até importante a gente frisar isso aqui, né? Logo que você chegou à nossa entrevista, você elogiou essa transparência aqui, e essa transparência está vendo conosco aqui, essa pluralidade que nós temos aqui com todos os candidatos. Eu acho que a democracia se faz assim, né? Tem isonomia, deixando todo mundo trabalhar de maneira correta, conversar, vir e abrir para todo mundo, né? Eu acho que tem que ser por aí, essa transparência, a parte desse princípio, né? Que você realmente dar oportunidade para todo mundo e deixar todo mundo conversar, explicar e mostrar realmente a que veio. Essa que é a intenção do nosso programa. E deixar que o cidadão faça as escolhas, faça, né? as escolhas. E faça os entendimentos. Exatamente. Né? E em cima disso, Lisandro, eu gostaria de agradecer, porque o nosso tempo está praticamente estourado já, né? Não tem por onde. Eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade para a entrevista, tá? E deixar você fazer suas considerações finais, deixar suas páginas, seus contatos, para que as pessoas possam, né, contactá-lo e tirar suas dúvidas que porventura venham a existir aí. Osmar, obrigado pela oportunidade mais uma vez ao Grupo Hoje de Comunicação, que está abrindo esse espaço democrático. E como eu vim aqui para falar de projetos, né, de expectativas de cidade, eu não poderia deixar de falar sobre eleições, sobre um tema que hoje é muito controverso, gera muita polêmica, gera inclusive críticas da sociedade, mas que é a única arma contra a corrupção, que é a única arma contra um desenvolvimento adequado da cidade. As pessoas costumam perguntar agora onde estavam os políticos que estavam sumidos ao longo dos últimos 4 anos. E eu também pergunto para a sociedade onde elas estavam enquanto os políticos estavam se corrompendo e cometendo atos ilegais. Política é feita em dois, não tem como um político fazer política sozinho. Então essa responsabilidade também é do cidadão. O cidadão que não quer reclamar
do IPTU que aumentou no ano que vem, ele precisa pensar nas eleições de hoje. As pessoas não podem ter vergonha de falar de política, as pessoas precisam estimular as pessoas a entender que é o voto nulo, que é o voto em branco que faz pessoas corruptas se elegerem hoje. Porque talvez se aquela pessoa que, como eu, até 2014, tinha um pouco mais de consciência, né, sobre o voto, eu me recusava a votar justamente por um motivo de revolta, eu permitia que aquele corrupto que compra votos se elegesse, porque ele não disputava comigo. Então as pessoas precisam lembrar que quando elas pegam R$50 em troca de um voto lá na frente, ela dá um número para ela. Hoje a gente fez as contas, inclusive, você divide isso por 4 anos, é 3 centavos por dia, é o que valeu a decisão de uma pessoa que colocou em risco o futuro da cidade. Não tem segredo, gente. Para solucionar os problemas sociais, a gente tem garantido, né, o pleito eleitoral, a disputa eleitoral, e por isso as pessoas precisam participar efetivamente, debater propostas, debater projetos e fazer escolhas, não se furtar. E a gente tem um projeto muito bacana para a cidade, que a gente está apresentando nessa pré-campanha para vocês, que a gente vai levar bem à frente, poder explicar o máximo possível para vocês participarem e também poderem fazer a escolha do que vocês acham melhor para a cidade de Suzano. Tá bom. E assim agradecemos novamente sua presença, Lisandro, agradecemos a presença de todo mundo que assistiu essa entrevista e contar com vocês na nossa próxima entrevista, que irá no ar na quinta-feira. O Hoje no Ar vai ter agora versões na quinta-feira, na terça-feira e na sexta-feira, todas elas às 18 horas para as plataformas digitais do Grupo Hoje de Comunicação. Tá? Aguardo vocês e uma boa noite a todos.